Vamos fazer a leitura então da palavra em Gênesis, capítulo de número 13. Está escrito aí: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destituído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e iam armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: Erga os olhos e olhe onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhos de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Deus, nós te adoramos. E assim como Abraão levantou um altar de adoração, que assim seja no nosso meio, um memorial, Deus, essa palavra aos nossos corações, que possamos adorá-lo, que possamos ser impactados pela tua presença, pelo poder do Evangelho, que o Senhor fale aos nossos corações através da palavra que lemos, que os princípios possam ser plantados na nossa mente e que eles possam ser manifestos, nos colocando de volta no caminho se nos perdemos, nos dando uma oportunidade, Deus, de segui-lo e que o Senhor possa nos guiar, ó Deus, nessa direção. Assim como Abrão foi guiado por sua direção, que assim seja aos nossos corações aqui nesta manhã. Que a tua palavra seja patente aos nossos olhos, seja completamente clara, revelada aos nossos corações. Nós oramos agradecidos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Pela graça de Deus, nós estamos em uma jornada, uma caminhada aqui, estudando sem pressa o livro de Gênesis, e temos sido tão abençoados com esses estudos, não é verdade?
Na semana passada, nós vimos aqui que estávamos em uma fronteira dentro da perspectiva da narrativa bíblica, porque nós não podemos fazer uma leitura bíblica tão específica que nos faça esquecer do amplo processo que Deus está conduzindo. A nossa visão tem que ser também ampla. E nós estamos aprendendo aqui, através das Escrituras Sagradas, que Deus tem uma narrativa sendo contada, uma história, desde o início até o fim, que se enquadra em 4 grandes quadros. Deus criou, veio a situação do pecado, agora Deus está redimindo todas as coisas, e no fim das contas, haverá a consumação, que é o dia que eu e você esperamos, com expectativa, quando tudo vai ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. Breve virá, breve Jesus voltará e colocará tudo em seu devido lugar. Pois bem, nós precisamos sempre enxergar e fazermos uma leitura bíblica com a perspectiva dessa narrativa que o Evangelho nos traz. Em Gênesis, nos primeiros capítulos, nós estudamos e aprendemos sobre os processos que Deus estabeleceu para criar todas as coisas. Vimos lá a criação. Logo em seguida, vimos que houve também a queda. O pecado entrou na história da humanidade. E de Gênesis capítulo 3 até o capítulo de número 11, tudo que víamos tratava de efeitos danosos que a queda provocou na história da humanidade. Multiplicou-se as pessoas, multiplicaram-se os povos, as cidades foram formadas, os primeiros reinos, e a iniquidade foi aumentando até que Deus estabeleceu o seu juízo através de Noé, através do dilúvio, e resetou, iniciou tudo de novo com o mesmo propósito, dando para a humanidade o mesmo mandato de crescer e multiplicar e espalhar as virtudes de Deus por toda a terra. E aqui, então, a partir do capítulo de número 12, em Gênesis, nós vemos aqui iniciar a história dos patriarcas, iniciando com Abraão, que é quem foi escolhido por Deus, não por suas habilidades, não por seu comportamento, não por seus méritos, muito pelo contrário. Abraão era um homem falho como eu e como você. Abraão habitava em meio a uma terra de idolatria, que tinha um Deus para cada coisa, um Deus para cada circunstância. Abraão estava assim como nós, e Deus o escolheu para que ele fosse esse mensageiro que transportasse a semente da salvação, iniciando-se ali e afirmando-se ali com mais ênfase a fase da redenção. Houve a criação, houve o pecado, e agora nós estamos na fase da redenção. Jesus está consertando tudo, está redimindo todas as coisas. E Abraão deu início a essa história de redenção na história do povo de Deus. Porque lembramos que em Gênesis, lá quando houve a situação de pecado, havia ali uma promessa que viria um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente e seria ferido no calcanhar. Esse descendente ele tinha que vir por uma linhagem, e essa linhagem está sendo conduzida agora, a partir de Abraão, que foi chamado pelo Senhor, não para ser abençoado para ele mesmo, mas como nós vimos aqui, Abraão foi chamado para ser um pai de nações, para abençoar as famílias da terra. E eu e você somos resultados da bênção de Abraão, e eu e você temos o mesmo chamado que Abraão tem, de abençoar as famílias da terra. A igreja do Senhor é abençoadora das famílias da terra. Pois bem, vimos aqui então que Abraão tinha uma direção, tinha um propósito, tinha um chamado. O Senhor disse a Abraão para sair da sua terra, sair do meio da sua parentela, para ir para um lugar diferente. E nós sabemos que às vezes Deus precisa fazer esses movimentos que influenciam até a nossa geografia, que tira aquilo que é segurança para nós, que tira a gente do meio dos nossos parentes, nos coloca em situações completamente fora das zonas de conforto ou das zonas de influências que poderiam nos prejudicar conforme o propósito de Deus. Assim foi com Abraão.
E nós vimos isso com o pastor Bruno nos ensinando aqui pela manhã, na semana passada, como o Éder também trouxe a palavra no culto da noite. Abraão foi chamado no capítulo 12, teve uma promessa, mas ele teve que sair da sua terra, sair da sua parentela, da casa do seu pai e ir para uma terra que o Senhor o haveria de mostrar. E Deus engrandeceria o nome de Abraão. O nome de Abraão seria grande para a glória de Deus. E isso aconteceu. Mas no meio do percurso houve um desvio de caminho. Porque é assim, né, irmãos? É assim com Abraão e é assim conosco. Às vezes há um desvio de caminho. E o desvio de caminho pode ser muito bem explicado, o desvio de caminho pode ser circunstanciado, mas ele não deixa de ser um desvio de caminho. Abraão tinha uma direção, tinha uma promessa para onde ele deveria seguir. Mas o capítulo 12 ainda nos ensina que a partir do verso de número 10, houve ali fome na região para onde ele tinha ido, onde ele estava. E diante da fome, ele resolveu descer então para o Egito, para proteger a ele e a sua família. E no Egito, esse homem, alcançado pela graça de Deus, resolve dar um jeito para que Deus continuasse cumprindo a promessa dele, não é? Ele então diz para a mulher dele assim: ó, você não vai falar que você é minha esposa, você vai falar que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar. E assim ele fez, e assim ele permaneceu no Egito e prosperou, né? Às vezes a mentira também traz uma aparente prosperidade. Ele não foi morto, muito pelo contrário, no Egito ele já era um homem rico, ele enriqueceu mais ainda, mas às custas de uma mentira, às custas de um desvio de caminho. E quando a gente desvia do caminho, quando a gente sai do propósito, quando a gente não vive aquilo que Deus determinou, quando nós nos distanciamos, tiramos os olhos da promessa, quem sofre não somos apenas nós. Todos ao nosso redor sofrem. E no caso aqui, o Egito sofreu por causa da desobediência, por causa do desvio de Abraão. E o sofrimento foi tal que Faraó resolveu despedi-lo junto com a sua esposa, junto com tudo que ele tinha. Leva tudo. Se encarregou de colocar ele para fora com tudo que ele tinha. Ele saiu do Egito mais rico do que ele entrou. E foi de volta para o caminho que é o texto que nós estamos aqui hoje, meditando do capítulo 13. Então percebam que o capítulo 13, ele traz aqui um cenário que é após uma situação de fracasso na história da redenção. Fracasso de um homem imperfeito, como eu e como você, que tomou decisões baseado nas circunstâncias que ele via aos seus olhos. Tinha fome na terra. Ele queria matar a sua fome, ele queria se proteger, mas traçou um plano que tinha um conteúdo mentiroso, falso, para se manter, para se garantir. E ele, com isso, desviou-se do caminho e trouxe praga, trouxe situações adversas na terra onde ele estava, até que isso foi descoberto, e ele, então, foi colocado para fora do Egito. E aqui estamos, quando, então, Abraão saiu. O texto diz, verso 13, verso 1, saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que ele tinha. Então percebam que Abraão teve que voltar para o caminho de onde ele saiu. Se você for para o texto do capítulo 12, antes do verso de número 10, o que está escrito lá no capítulo 9 é: depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe, porque era a direção que Deus tinha dado para ele. A fome o fez voltar-se para o Egito, mas o caminho era o Neguebe. E Deus, depois de um processo de conserto na vida de Abraão, o faz voltar de novo para o caminho. Ele volta de novo em direção ao Neguebe, assim como acontece conosco na nossa vida. Em quantas situações nós temos uma promessa de Deus, nós temos um caminho que Deus desenhou claramente para nós, e diante das circunstâncias que a vida nos oferece, nós escolhemos não seguir a vontade de Deus, escolhemos dar um jeito,
Vamos para o Egito. Ir para o Egito não sempre significa sermos escravos. Aqui no caso significou se prosperar com base na mentira. Ele prosperou, ele enriqueceu, ele foi beneficiado. Mas ele precisou voltar lá atrás, onde ele caiu, para que a vida dele seguisse. São os processos de Deus na nossa vida. A gente não queima etapa. A gente não pula páginas. A gente precisa viver todos os processos. Abraão precisou viver o processo de voltar de onde ele não deveria ter saído. Ele voltou do desvio, voltou para o caminho. O texto diz que Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. Ele, sua mulher, tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde o primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Queridos, o Senhor quer nos ensinar aqui com a história de Abraão que o caminho de volta começa em irmos até o lugar do altar, o lugar da presença, o lugar da memória do que Deus disse, o lugar da memória do encontro com Deus, o lugar onde a comunhão é restaurada para que a gente siga novamente a direção. Não adianta simplesmente querermos queimar a etapa e seguir porque sofremos as consequências do dano. Não. É preciso voltar. E se volta para o lugar certo, para o lugar do altar, para o lugar da comunhão, para o lugar da direção, para o lugar da memória da presença de Deus. Assim, Abraão fez. Ele voltou para o lugar onde havia se estabelecido o primeiro altar. Nós, irmãos, precisamos aprender que a gente é um povo chamado para viver pela fé. E a fé é algo que desafia a nossa confiança. Nós só podemos ter fé se não tivermos nada ao nosso redor que seja mais importante do que a confiança na palavra de Deus. Jó, quando perdeu tudo que tinha, e continuou sendo fiel a Deus, ele conheceu Deus verdadeiramente. Quando tudo aquilo que não era Deus foi embora da vida dele, ele verdadeiramente reconheceu Deus. O caminho de Abraão, como o nosso caminho, é de altares em altares. O caminho da fé necessita que reconheçamos que não andamos por nossas próprias escolhas. Precisamos consultar Deus, precisamos falar com Deus, precisamos orar, precisamos ler as Escrituras. Isso é uma necessidade, isso não é uma faculdade, isso não é uma opção da nossa vida. Isso não é uma coisa que a gente faz nos momentos difíceis, isso não é uma coisa que a gente faz quando tudo está dando errado, não. É direção, é começo, é Deus quem direciona a nossa vida. Abraão aprendeu essa lição e voltou para o lugar do altar para reiniciar a sua caminhada na direção que Deus tinha para a vida dele. Mas veja o que aconteceu aqui. Ele retornou ao altar após o fracasso, ele foi ao local da adoração, que é o local do realinhamento do coração, para recebermos uma nova direção, para retomarmos a comunhão verdadeira e o caminho original. Ele volta para o altar, mas os problemas não são resolvidos quando nós voltamos para o altar. A gente precisa de direção, mas isso não significa que Deus vai resolver de uma vez todos os nossos problemas. Mas, irmãos, se temos a direção, nós conseguimos tomar as decisões certas diante dos problemas que nós mesmos criamos. O que é importante é nós entendermos que o povo de Deus é um povo que não consegue andar sem direção. Porque a única garantia que nós temos é o Senhor.
A única garantia que Abrão tinha era o Senhor. Ele foi retirado de sua terra, ele foi tirado de entre do seu povo, ele foi tirado da cultura idólatra e foi transportado para um outro lugar, para uma terra que ele não conhecia. Ele não tinha garantias. Abrão enriqueceu. Ele tinha gado, ele tinha fortuna, tinha gado, tinha fortuna. Mas ele dependia de uma terra. Esse povo era nômade. Eles circulavam. Ele ainda não tinha uma terra para se estabelecer. Por isso, ele só podia andar por passos de fé. Por isso, ele precisava andar segundo a direção de Deus. E assim ele fez. Mas isso não o isentou de resolver o passado que estava o acompanhando. Os problemas das decisões erradas que nos acompanham e que a gente depois, quando converte o nosso coração, nos humilhamos diante de Deus, estabelecemos o altar, pensamos assim, tudo está resolvido. Não. Você está sendo direcionado para resolver. Só está começando. Mas com a direção de Deus. Veja o que o texto nos diz aqui que aconteceu. Verso de número 5, logo depois da história de Abraão ser realinhado com Deus, voltar para o caminho certo, estabelecer o altar, consertou a vida, agora vamos seguir. Olha o que o verso 5 diz. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia suportá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. O que nós percebemos aqui? Nasceu um conflito dentro da casa de Abraão. Um conflito doméstico. O fato dele estar diante de Deus, o fato dele haver estabelecido o altar, o fato dele haver reestabelecido a comunhão, não o livrou desse conflito. Mas onde que o problema nasceu, irmãos? Lembrem que quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão o quê? Sai da sua terra, saia do meio da sua parentela. Mas ele levou junto com ele um sobrinho, né? Ló estava com ele. Ele saiu da sua terra, mas de certo modo a parentela não permitiu que a terra saísse dele. Ele levou consigo um sobrinho, que enriqueceu, que trabalhou junto com ele, ficou rico, assim como ele. Mas aqui nós estamos diante de um problema. Eles tinham rebanhos, eles tinham gados, eles precisavam de terra, precisavam de espaço. E eles eram tão ricos que o espaço que eles ocupavam não era mais possível suprimir o rebanho de ambos. E o conflito se instalou entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Imagina só, é muito fácil nós percebermos aqui. A própria limitação geográfica do espaço era um fator que faria gerar o conflito. Mas o problema nasceu lá atrás. Ele não obedeceu integralmente o chamado de Deus para ele. Ele não deixou toda a sua parentela. Ele levou Ló com ele. O conflito estava estabelecido. E o maior conflito, os piores conflitos de se resolver, são aqueles que acontecem dentro da nossa casa. São aqueles conflitos que acontecem entre familiares. Não é verdade? Quantas vezes nós tomamos decisões erradas, não seguimos os preceitos de Deus e depois temos que rearranjar coisas que não ficam plenamente consertadas. Os conflitos de ordem familiar são os mais difíceis de resolver. Irmãos, eu posso testemunhar com a minha vida profissional. Eu já acompanhei processo que durou 20 anos.
que poderia ter sido resolvido em 1 ano, razoavelmente. Mas não se resolveu por causa de conflitos familiares. Se fossem conflitos entre empresas, já teria sido resolvido. Mas eram conflitos familiares. O ingrediente familiar inviabilizou a solução desse problema. E ele foi se arrastando e tornando cada vez maior. Abraão está agora diante desse desafio. Ele tem um problema. Um problema que a prosperidade trouxe para ele. Você já pensou nessa dimensão? Que o problema aqui estava sendo por causa das muitas bênçãos que eles tinham? Não tinha espaço para tanto gado, não tinha espaço para tanta riqueza. O conflito era por causa da abundância. Não era mais por causa de fome, não era por causa de escassez. Era por causa da abundância. Então, irmãos, até a bênção de Deus sem direção traz problema na nossa vida, na nossa casa. Não é apenas termos o suprimento, é termos tudo o que precisamos debaixo de uma direção, debaixo de um princípio de obediência a Deus. Abrão não obedeceu completamente ao seu chamado. E ele sofreu consequências dessa desobediência. Nós sofremos consequências de nossas desobediências. Pense você, em qual medida que você age parecido com Abraão? Em qual medida as suas decisões se assemelham à dele? De te levar ao ponto de ter problemas que não são de natureza de carências materiais. Mas conflitos que o dinheiro não resolve. Partilhas que são insolúveis. Soluções que não vão agradar a ninguém. Tem determinados tipos de conflitos que, quando são resolvidos, todo mundo sai perdendo. Aliás, é comum você ver nos tribunais, uma audiência de conciliação, alguém advertir, nós estamos aqui para todo mundo perder um pouco. Porque acordo é assim, todo mundo sai perdendo um pouquinho para entrar em acordo. Não é verdade? Então, quantas situações que nós vivenciamos na nossa vida, por não seguirmos a direção de Deus, nós temos que transacionar, nós temos que assumir prejuízos, nós temos que tentar resolver conflitos que são insolúveis e conflitos que nós não precisávamos ter criado, se tivéssemos seguido ipsis literis o que Deus disse. O grande problema é que não seguimos totalmente o que Deus diz. Veja o que o texto nos ensina aqui. Que o espaço geográfico estava limitado, o conflito estava estabelecido, era em torno da bênção que eles estavam brigando e precisava de uma solução. Alguém tinha que dar uma solução para esse conflito. E mais do que isso, o conflito ele era assistido de camarote por aqueles povos da terra que Deus havia prometido ao seu povo. Os cananeus e os ferezeus que habitavam essa terra viram o conflito entre Abrão e o seu sobrinho Ló. O povo que seria afetado pela palavra, pela promessa que Deus deu a Abrão, estava ali de camarote assistindo o conflito, né? E quantas vezes, né, não acontece assim conosco, não é? Pessoas que nós podemos alcançar na nossa família, na nossa esfera de influência, que às vezes se distanciam do Evangelho por ver os conflitos que nós arrumamos dentro da nossa casa, com a nossa gente, com o nosso povo. Pessoas que seriam alvos, que seriam alcançados pela promessa, que seriam afetados pela promessa, mas que são afetados por um mau testemunho, por decisões erradas que tomamos na vida. E olha como é que o desenrolar da história que segue. O texto diz assim, que, verso de número 8, disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti,
e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Há momentos que a única solução de um conflito não é nós reivindicarmos os nossos direitos, as nossas posições. Porque pensa bem, quem que era o portador da promessa? Abraão? Era Ló que era o portador da promessa? A promessa tinha sido destinada a Ló? Absolutamente que não. Quem que herdaria aquela terra? Abraão, não Ló. Mas tamanha era a situação de conflito que Abraão precisou estar disposto a abrir mão do seu direito para trazer a tão desejada paz. Veja como que um conflito aqui foi resolvido. Porque talvez se eu e você fôssemos Abrão, a gente tinha mandado Ló embora e ainda ficado com os bens dele, né? E chamado ele de ingrato pelo que ele estava fazendo. Mas Abrão não fez isso. A gente vê um padrão de conduta aqui de Abrão completamente transformado. Gente, porque não é fácil ceder direitos, né? Abrir mão de direitos não é fácil. O que você não tem, tudo bem, você admite por hipótese, mas aquilo que é direito seu, você falar assim, vou abrir mão para resolver um problema, aí seu senso de justiça cresce, justiça humana. Você fala, o quê? Eu vou resolver esse conflito? Nada, eu vou jogar gasolina nesse fogo. Eu vou estourar uma bomba nisso aqui, nem para ele, nem para mim. E não tem gente que age assim? Nem para ele, nem para mim. Destrói. E não resolve o conflito. Abrão, ele teve um padrão diferente de conduta para resolver o problema, porque ele aprendeu há pouco que ele não devia agir com base nas circunstâncias, mas baseado na promessa. Fazia pouco tempo que ele tinha, por causa das circunstâncias, desviado a rota e ido para o Egito para resolver um problema. Fazia pouco tempo que ele tinha tomado a sua decisão, cujo foco era a autopreservação. Havia pouco tempo que ele tinha tomado uma decisão que foi para se preservar e o levou a uma ação manipuladora. Ele entregou a sua esposa, manipulou para preservar a sua própria vida. E ele viu as consequências disso. Ele sofreu as consequências disso. Do Egito, que ele resolveu suportar. Então agora nós vemos Abrão num outro padrão de conduta. O foco dele aqui não é mais a sua autopreservação. O foco dele aqui é estabelecer a paz. É crer que o Deus que o chamou é o Deus que vai sustentar, é o Deus que vai providenciar tudo o que ele precisa. Aqui, a ação dele não foi de reivindicar os seus direitos de alguém chamado por Deus, mas foi de ceder os seus direitos para ser um pacificador. Só pode ceder aquele que tem direitos, não é? Ele escolheu ceder os seus direitos. O resultado foi que ele pacificou, que ele apaziguou. E o resultado foi que ele manifestou um tipo messiânico, porque o que Jesus fez? Sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de homem, sendo homem sem pecado algum, ele foi crucificado, não é verdade? Ou seja, o movimento de abrir mão de direito é que estabeleceu a salvação da humanidade.
Nós pensamos que nós nos estabelecemos reivindicando o nosso direito, não é mesmo? E é claro que há direitos que têm que ser reivindicados e há direitos que têm que ser guardados, conservados. Inclusive, os direitos mais fundamentais que nós temos como seres humanos são sustentados pelos primeiros capítulos de Gênesis, que dão dignidade ao ser humano, à pessoa humana. Mas o que Deus está dizendo aqui para mim e para você é que, tal como Abraão, nós precisamos ser transformados para andarmos segundo a promessa e não segundo as bênçãos que nos cercam. Andarmos segundo a promessa e não sob a ameaça das circunstâncias ao nosso redor. Porque aquele que anda segundo a promessa pode tudo entregar, porque ele tudo tem. Tudo tem. E o que nós vemos aqui no texto é que Abraão disse: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, uma determinação clara no coração dele que onde ele estivesse, a presença de Deus faria brotar tudo que ele precisasse. Será que nós andamos com essa consciência? Se Deus nos mandar para o inferno, ali vai se transformar em céu, com a presença dele. Qualquer deserto vai brotar água. Qualquer lugar árido vai ser próspero, se Deus estiver presente. Se for com a direção de Deus. Abraão entendeu isso à altura da vida e pôde fazer uma decisão difícil, que era deixar a escolha para o seu sobrinho. E seu sobrinho fez a escolha que teve a oportunidade de fazer, não é? Posso imaginar na cabeça dele, quando é que eu teria uma oportunidade como essa? Quem faria como o titio está fazendo, né? Deixar eu escolher para onde eu quero ir? E olha o que o texto nos ensina. Levantou, o verso de número 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ou seja, dá exemplos aqui de como que era aquela campina. A terra do Egito era uma terra fértil. O jardim do Senhor era terra fértil, era o paraíso. Então ele olha diante dele e vê a campina, aquela planície linda, verde, onde tudo que se planta dá. Cidade grande, estrutura. Os olhos dele encheu. É para lá que eu vou. Agora eu lavo a égua, né? Não é essa expressão? Agora me dei bem. Tudo meu. E ele então fez a escolha dele aos olhos naturais. Ele levantou os olhos e enxergou as potencialidades daquela terra. Ele só viu as potencialidades que estavam diante dos olhos dele. Ele não viu dificuldade alguma. Esse foi o primeiro olhar que nós aprendemos aqui, o olhar de Ló. Que muitas vezes é o nosso olhar. A gente olha para a planície para tomar decisões. Não é mesmo? E a gente toma decisão e fala assim, não, é bom demais, é para lá que eu vou, não é? Por isso que os Estados Unidos é o lugar que todo missionário quer ir, né? Agora tem missionário. Lá para a África, pouca gente, né, Lorene? Lá para a África, o pessoal não está querendo mais ir para a África. Agora é só Orlando, Miami, né? É só Campina Verde que o povo quer ir. Então, às vezes eu levanto os olhos e vejo e tomo decisões na minha vida a partir do que os meus olhos naturais estão vendo. E não busco estabelecer a direção de Deus. Não tem altar, não tem consulta. Percebam que Ló não diz assim, eu vou orar, eu vou levantar um altar ao Senhor, eu vou buscar a direção de Deus. Não, ele bateu o olho e falou, opa, é aqui que eu vou. Quantas vezes a gente não entende que essa é a resposta de Deus para nós? O que parece bem aos nossos olhos. E quantas vezes a gente não quebra a cara com essas escolhas? Quantas e quantas vezes?
nós não escolhemos como Ló. A gente olha e fala assim, aqui é que está verde, é aqui que está dando. É nessa cidade que o dinheiro corre, né? São essas relações que eu preciso ter. São aqueles amigos que eu preciso ter. Ali vai me proporcionar grandes negócios. Você pediu a direção de Deus? Ló não pediu. Ele olhou, viu, e com os olhos naturais ele tomou uma conclusão. É para lá que eu vou. Irmãos, isso é um padrão pecaminoso. No Éden, em Gênesis 3:6, quando Eva viu a árvore, ela viu o quê? Que a árvore era boa. Né? Aos olhos dela, viu que a árvore era boa. E aquilo foi um condutor para o pecado. Lá no pré-dilúvio, em Gênesis 6, verso 2, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas. Lembram? Naquela situação em que houve a proliferação da maldade, da iniquidade, eles habitaram com as filhas dos homens. Esqueceram da aliança, esqueceram da promessa, porque elas eram bonitas. Qual que é o padrão que faz você escolher o que você escolhe? É apenas o que os seus olhos veem e acham belos? Quantas pessoas amargam um terrível casamento porque casou com uma pessoa só porque era bonita, né? O cara era o bacana, bonitão. Aí esquecia do caráter, esquecia das outras questões, né? Do temor a Deus. E hoje amargam histórias de casamentos que não foram bem-sucedidos porque a escolha foi com base nos preceitos aqui de Ló. Olhou para a mulher, achou ela muito bonita, agradou e foi. E foi só isso. Mais nada além disso. A consequência vem depois. Porque o texto diz, na sequência, já estamos acabando, o texto diz assim, olha, então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e lá armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló fez uma concessão. A planície é verde, a cidade é próspera, então não tem problema se esses homens são grandes pecadores, não tem problema se eles sejam maus, iníquos. Como é que você define a sua vida? As relações que você tem, os projetos da sua vida, as campinas por onde você anda, as cidades que você habita, as amizades, os negócios que você faz, é pelos mesmos preceitos de Ló? No primeiro momento parece que está tudo certo. É um case de prosperidade. Chegou numa cidade rica e muito rico. Ele ia fazer a festa. Chegou rico na cidade rica, mas era uma cidade de homens maus. Depois ela vai ser destruída mais à frente, né? Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas, a princípio, tudo aos olhos naturais. Decisões tomadas sem buscar o olhar de Deus, sem conhecer o que Deus pensa sobre aquilo. E o texto continua dizendo assim que, verso de número 14, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Irmãos, percebam uma coisa aqui, há situações na nossa vida que Deus só tem condição de nos realinhar segundo a sua promessa depois que algumas separações necessárias acontecem.
Abraão precisava se separar de Ló para que Deus realinhasse esse processo na vida dele. Veja que logo depois da separação, dessa sociedade que foi desfeita, desse conflito, será apaziguado por uma decisão de perder, de ceder direitos. Nesse ponto da história parece que Abraão nada tinha, apenas o seu gado, mas uma terra ruim, porque a terra boa tinha sido escolhida e ele fez a promessa que iria para o lado oposto. Então ele tinha que cumprir o que ele prometeu, ou seja, ele estava lascado se não fosse Deus. Mas ele tomou a sua decisão por fé, por princípios, por valores espirituais. E olha, Deus precisa às vezes nos fazer passar por processo de separação para que a gente tenha condição de olhar e enxergar tudo aquilo que Ele está colocando diante de nós. Deus não queria que Abraão enxergasse apenas as campinas do Jordão. E olha, por ironia, Deus fala assim, ergue, separou dele ali, aí Deus fala com ele assim, ergue os olhos. De onde você está? Olha para o norte. Aí, vão imaginar, ele olhou para o norte. Olha para o sul. Ele olhou para o sul. Olha para o leste. Ele olhou para o leste. Olha para o oeste. Ele olhou para o oeste. A visão que Deus estava dando para Abraão contemplava certamente, inclusive, o lugar para onde o sobrinho dele havia ido. O sobrinho escolheu uma campina, mas Deus estava dando para Abraão tudo. Deus estava realinhando no coração do Abraão quem o havia chamado, quem era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu estou te dando tudo, estou realinhando isso no seu coração. Olha, os seus olhos não podem ver tudo que eu farei de você. E ele diz assim, olha, toda a terra que vês, eu te darei a ti e a sua descendência para sempre. Aí você pensa assim, como assim para sempre? Ele não habitou imediatamente. Aquele povo de Deus também, depois de tomar aquela terra, perdeu aquela terra. Mas o para sempre de Deus aqui está ligado a um propósito eterno. Uma direção ligada a um propósito eterno. E Deus, de fato, estabelece esse novo olhar para Abraão, que é um olhar espiritual. Não é um olhar baseado no que as circunstâncias fáticas nos dizem. É um olhar que se baseia na promessa, no que Deus está dizendo. E isso só aconteceu depois que houve a separação necessária. E olha, o texto diz assim, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Ou seja, Deus estava mostrando, Abraão, você não consegue nem contar quantos descendentes você vai ter. Não é possível contar a extensão do chamado que eu dei para você. Agora você não vê nada, mas eu estou dizendo. E você deve andar segundo a minha promessa e não a realidade que os seus olhos podem ver hoje. E Abraão assim fez. O texto nos mostra que, depois de estabelecer essa separação e realinhar os olhos para a promessa, Deus deu a Abraão uma incumbência de ser diligente. Porque a gente não é um povo que recebe de Deus uma promessa e ficamos sentados em cima da promessa. Deus não nos chamou para nos descansarmos sentados em cima da promessa. O povo de Deus é um povo diligente, é um povo que trabalha, é um povo que vai atrás, mas vai atrás com direção, vai atrás com a visão certa, vai atrás das promessas sem esquecer dos altares, sem abandonar a presença, porque não temos nada mais precioso do que Deus. Tudo pode passar, mas Deus na nossa vida tem que estar presente, irmão. Nada pode suplantar Deus. E veja
que isso nos implica ter atitude diante da vida. Se Deus alinha a nossa visão, alinha o nosso coração, nos mostra de volta o que Ele nos prometeu, para onde Ele está nos levando, Ele diz para a gente assim como disse para Abrão: levanta-te. Abrão, levanta-te, não se esmoreça, não fique onde você está. Vamos agora antecipar o cumprimento dessa promessa. Abrão, levanta-te, ponha-te de pé. Percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então percebam, era um requisito, inclusive histórico, de povos daquela época, que você tinha que andar por uma terra antes de reivindicá-la, antes de pedir a posse daquela terra. Então ele teve que se levantar e demarcar aquele território, andar por aquele território, levantar suas tendas, movimentar com o gado, com toda a riqueza que ele tinha, com as pessoas, e andar por aquela terra que ele tomaria de posse. E ele assim o fez. Ele mediu a terra. Ele sabia o seu comprimento, ele sabia a sua largura. Ele levou as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Ou seja, tudo começou no altar e tudo terminou no altar. Não existe vida bem-sucedida em Deus se desprezarmos os altares. Não existe nenhuma prosperidade na nossa vida que tenha sentido, permanência, efeito, propósito, se ela estiver dissociada do altar. Aprendamos, eu e você, meus irmãos. Nós somos um povo para andar segundo a promessa. Não é segundo o que os nossos olhos veem. Mas isso nos chama também para sermos diligentes. A gente levanta, a gente planeja, a gente mobiliza aquilo que Deus nos dá. A gente percorre o território. E isso dá trabalho, mas é um trabalho que tem sentido em Deus. Abrão tomou posse dessa terra. Abrão, pela fé, levantou-se e andou. E nós vamos ver um pouco à frente na história que ele foi até um resgatador na vida do seu sobrinho, que foi para as Campinas Verdes e depois foi afetado pelas guerras que aconteceram ali, foi escravizado, e Abrão, que agiu apenas pela fé, foi o seu resgatador. Sabe, irmãos, eu não sei como está a sua vida hoje, mas ainda que você não esteja vendo uma Campina Verde, se você estiver no altar, a sua visão vai ser realinhada. Se você começar pela presença, não tem como dar errado. Já deu certo. O sucesso é garantido. Sabe por quê? Porque o sucesso de um homem, de uma mulher que anda com Deus, é a presença de Deus e não aquilo que Ele pode nos dar. É a presença, apesar de tudo que Ele nos dá. Abrão foi um homem extremamente rico. Deus não tem problema nenhum com riqueza. Eu e você podemos tê-las, mas elas não podem nos ter. Nosso coração só se livra do mal, da ganância, do olhar errado, como de Ló. Nós só nos livramos disso quando edificamos a nossa vida de altar em altar. Amém? Fique de pé no seu lugar e vamos adorar o Senhor em oração, pedindo a Ele que nos ajude. Nos ajude. Nós precisamos de ajuda. Porque quando não vimos
nas circunstâncias, as respostas, o nosso coração pode estremecer e a gente pode ser tentado a tomar decisões baseado nas circunstâncias. Mas Deus está nos chamando a conhecer a promessa e o Deus que faz a promessa. E as decisões que tomamos a partir do Deus que faz as promessas, elas começam de olhos fechados. Eu não preciso olhar para Campina Verde e contemplá-la como resposta de Deus para a minha vida. Às vezes Ele pode até me levar para Campinas Verdes, mas tudo começa de olho fechado, de joelho dobrado, de altar estabelecido. E nessa hora é isso que eu quero convidar a todos nós a fazermos. Se você puder se ajoelhar no seu lugar, você vai se ajoelhar. Se você não puder, você vai ficar da forma mais confortável possível, mas todos de coração dobrado, de corações ajoelhados nessa hora. Abra a sua boca e fale com Deus que te ouve nessa hora. Você não precisa sair daqui desalinhado. Ele conhece os caminhos por onde você tem andado. Ele sabe e mantém as promessas que Ele mesmo fez. E a resposta não está no que os seus olhos veem. Mas quando fechamos os nossos olhos e nos entregamos em confiança a Deus, pedindo a Ele que realinhe o nosso coração com a vontade dEle, com o propósito dEle, tudo ao nosso redor encontra um novo sentido. Tudo na nossa vida tem uma nova acepção. Querido, nós não fomos chamados para andar perdidos, nem iludidos pelo que a Campina Verde nos oferece, pelo que as cidades edificadas nos propõem. Mas nós somos o povo da promessa. Por isso, dobre o seu joelho e o seu coração e fale com Deus nessa hora. Peça a Deus para realinhar o seu coração. Onde está o altar que foi perdido? De onde eu caí e preciso voltar? E recomeçar e reiniciar. Porque tudo começa no altar e tudo termina no altar. A nossa vida é de altar em altar. Oh Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por Tua palavra, realinhe o nosso coração, nos mostre, Deus, que nada é mais precioso do que a Tua presença, nada é mais precioso que a Tua direção na nossa vida. Realinhe o nosso coração, Deus. Nos faça de novo, Deus, andar pelos Teus caminhos, crendo na Tua provisão, crendo que o Senhor é o Deus que nos protege, que nos guarda, e nós não precisamos depender da circunstância ao nosso redor, das respostas que o mundo nos dá. Quando temos a Tua resposta, quando temos a Tua direção, como nós enxergamos com os Teus olhos, a partir da Sua perspectiva, Deus, não precisamos mais nos curvar diante das nossas necessidades, diante dos nossos apetites. Oh Deus, centralize o nosso coração, estabeleça de novo um altar, renasça o desejo da adoração, renasce o desejo de orarmos e buscar a Tua presença, Deus. Fale no meio do Teu povo. Ensina-nos, ó Deus, que é melhor seguirmos para um deserto com a Tua presença do que andarmos por lugares aparentemente prósperos sem a Tua presença. Livra-nos desse mal, Senhor. Livra-nos, Deus, desse mal. Faça-nos ter o olhar de Abrão, Deus, e não a cobiça de Ló. Faça-nos olhar, ó Deus, e confiar na promessa que o Senhor fez a Abraão.
de que todas as famílias da terra serão abençoadas através de nós. Prospera esse povo, Deus. Esse povo aqui, Deus, prospera esse povo, Deus. Mas não a prosperidade que traga conflitos familiares. Mas não a prosperidade que engrandeça o nosso nome. Mas a prosperidade, Deus, que faz o teu nome conhecido. A prosperidade, Deus, que faz o povo olhar e ver a tua presença em nossas vidas, Senhor. A presença que às vezes está tão distante e não está aparente porque os altares não foram edificados, foram abandonados. Ajuda-nos, Deus, a voltar para o caminho do Negueb. Tira esse Egito do nosso coração, Senhor. Nós temos saudades, Deus, da tua presença, é tudo que nós precisamos. É tudo que pode alinhar o nosso coração. É tudo que pode alinhar a nossa vida. É tudo que pode nos trazer de volta ao teu propósito, Deus. Levante esse povo, Deus, diante da tua promessa. E não nos deixe andar errantes pela terra que o Senhor nos conduz. Não nos deixe andar errantes. Se preciso for, nós queremos abrir mão de direitos, mas nós não abrimos mão da tua presença, Senhor. Nós não abrimos mão dos teus preceitos. Nós não negociamos a tua palavra. Nós não negociamos o que o Senhor disse. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Contemple cada oração. Contemple cada coração rendido. E sustente cada altar estabelecido. Porque é para a tua glória, Senhor. É para a tua glória.